Paz, meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a hoje a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, aos versos 17 a 21, nós vamos dar continuidade ao sermão, 1 Pedro. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que foi lida nesse instante, que nós cremos que ela é viva e eficaz, Senhor. E nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a compreendê-la, ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração. Ajuda a Tua igreja, Senhor, em suas lutas, em suas perseguições, suas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida mais parecida com a do nosso Redentor, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida aperfeiçoada pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos que nesse sermão de 1 Pedro, nós devemos ser santos, né? Estamos meditando por que ser santo. Primeiro nós vimos que devemos ser santos porque o nosso Pai é também o nosso juiz e Ele julgará as nossas obras. Ele julgará a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso viver diário. Em segundo lugar, nós devemos ser santos, então, primeiro, nós devemos ter esse temor ao Senhor. E segundo, nós devemos ser santos porque Deus nos redimiu por um alto preço. Veja comigo os versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aquele a quem chamamos de Abba Pai não é apenas o nosso Criador e Juiz. Ele é também o nosso Redentor. Ele entregou o seu Filho por nós como um cordeiro para o sacrifício. Consequentemente, irmãos, nós devemos viver não apenas como estrangeiros nesse mundo, mas como aqueles que foram resgatados por Jesus Cristo. Mas o que Pedro quis dizer com a expressão que fostes resgatados do vosso fútil procedimento? A palavra resgatado, lutro, em grego, significa libertar pelo pagamento de resgate. Hoje a palavra redenção soa como um termo teológico, mas para os leitores de Pedro era uma palavra cotidiana carregada de significado emocional. Havia milhões de escravos no Império Romano e muitos deles se tornaram cristãos. Alguns tinham nascido escravos, outros se tornaram escravos. Quando Roma conquistou a sua terra, outros se tornaram escravos por causa das dívidas. Mas cada escravo tinha conhecimento de que não pertencia a si mesmo. Ele não era livre para fazer o que desejasse. Ele pertencia como uma propriedade a outra pessoa. Pedro, então, faz 3 declarações significativas sobre a vida daqueles que foram resgatados. Primeiro, Pedro destaca que não fomos resgatados pelo que nossos pais nos legaram, verso 18.
Somente Cristo pode nos redimir da escravidão do pecado e da morte. Ele perdoa os pecados e dá poder para viver uma vida santa. A palavra traduzida como fútil, mataios em grego, significa inútil ou vão. É a palavra que Paulo usa para descrever a sabedoria deste mundo em oposição à sabedoria piedosa. Uma geração só pode passar as coisas temporárias da vida a outra geração. Nós viemos a este mundo sem nada e deixamos este mundo sem nada. Pedro sugere que mesmo o ouro e a prata, em última análise, são perecíveis. Eles oferecem uma falsa sensação de segurança. Essas coisas motivaram o rei Salomão, um dos homens mais ricos de todos os tempos, a escrever: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 12:8. Mesmo as mais belas realizações dos incrédulos são inúteis do ponto de vista da eternidade. Jesus deixou isso claro por meio de duas perguntas penetrantes aos seus discípulos. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? É o que ele diz em Mateus 16:26. Paulo reconheceu a futilidade da vida não redimida quando proibiu o povo de Listra de adorá-lo. Ele disse: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Atos 14:15. Em Romanos 1:21 está escrito: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Veja que o pecado obscurece a nossa mente, nosso coração. E Romanos 6:21 diz que o fim dele é a morte. Deste modo, Romanos 8:20 diz que a criação está sujeita à vaidade. 1 Coríntios 3:20 diz que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Paulo também exortou os crentes de Éfeso a abandonarem essas formas fúteis. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, Efésios 4:17. O ponto é, a pessoa sem Cristo, mesmo abastada de bens, ela é vazia. Sem Jesus, todos são escravos do pecado e da futilidade, indo para o inferno. Jesus ensinou isto, ele disse que o inferno será um lugar horrível, em Marcos 9:43. E que a menos que haja arrependimento, nós vamos perecer, em Lucas 13. As pessoas precisam saber disso, você precisa saber disso. Por isso em Marcos 9, Jesus Cristo disse, verso 43, e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares na maneta, na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta, ou é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. Em Lucas 13, irmão, Jesus Cristo disse, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O pastor John Maxwell conta que, certa ocasião, ele começou a visitar um homem que estava no hospital. Todos os dias da semana eles conversavam sobre futebol americano, qualquer outro assunto sem importância. Então, certo dia,
Poucas horas depois de tê-lo visitado, ele recebeu a notícia de que aquele paciente havia morrido. E Maxwell diz que sofreu muito. Ele reconheceu que durante todo o tempo ele estava mais preocupado com a opinião que aquele homem tinha a respeito dele do que com o estado de sua alma. E John sofreu por vários anos com indiferença para com aquele homem. Tristemente, irmãos, nós somos mais motivados em agradar as pessoas do que proclamar o que elas realmente necessitam. Não é assim que agimos, muitas vezes. Segundo, Pedro destaca que não fomos resgatados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo sangue de Cristo. Um escravo nos tempos romanos, irmãos, ele poderia ser resgatado mediante o pagamento de certa quantidade de prata ou ouro. O mundo valoriza esses metais acima de qualquer coisa. Eles estão entre os metais mais imperecíveis. Mas Pedro chama de coisas corruptíveis e implica que são corruptíveis em comparação com o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O Antigo Testamento previa a redenção dos escravos e observou o privilégio especial de um resgatador, Goel em hebraico, um parente próximo que poderia resgatar os membros da família ou posses. Em Lucas 25, por exemplo, no verso 25, diz que se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que seu irmão vendeu. Veja o termo aqui, Goel. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Também esse termo aparece em Ruth, capítulo 2, né? Verso 20, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, Goel. Disse ele, no capítulo 3, verso 9, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, Goel. No capítulo 4, verso 3, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Ela disse ao resgatador, Goel. Interessante que na profecia de Isaías, Deus assume o papel de resgatador do seu povo. Diz em Isaías 41:14, não temas ao vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Veja a palavra Redentor aqui, é a mesma de resgatador, Goel. Em Isaías 43:14 diz, assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel. Em Isaías 44:24 diz, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Em Isaías 47:4 diz, quanto ao nosso Redentor, Goel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Em Isaías 48:17, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Em Isaías 49:7, assim diz o Senhor, o Redentor, o Goel e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. No verso 26, irmãos, o texto diz que o Senhor é o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó.
Em Isaías 54 diz que o teu Redentor é chamado o Deus de toda a terra. No verso 8 diz que com misericórdia eterna ele se compadece de ti. E Pedro faz a mesma ligação. Deus, o Santo, comprou de volta o seu povo como sua herança. Um escravo poderia ser liberado com pagamento de dinheiro, mas nenhuma quantia de dinheiro pode definir um pecador perdido livre. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos redimir, mas o povo de Deus foi redimido pelo precioso sangue de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, porque nós fomos redimidos pelo teu precioso sangue, Pai. E nós devemos buscar, Senhor, essa vida de santidade, exatamente por isso, porque fomos comprados por um alto preço, fomos lavados com teu sangue. O Senhor nos chama, ó Deus, a usar novas vestes, nos vestirmos de Cristo. Aplica, Senhor, a tua palavra, a tua igreja, ao que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as mais doces consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.